Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Queria que os irmãos abrissem a vossa Bíblia em João, Evangelho segundo João 14. Vamos ler os primeiros 3 versículos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14. E a palavra do Senhor diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, sejais vós também. Amém? Quantos creem nessa palavra? Amém. Quantos estão preparados para essa palavra? Amém. Amém. Não foi tão forte, mas foi bastante, né? E é sobre isso que eu gostaria de falar esta noite, né? A profecia cujo cumprimento é o mais aguardado da história da igreja. Ou não? Né? Ou não? Mas deveria ser o mais aguardado pela igreja. Né? Porque nós gostamos muito de profecias. Né? Deus é meu pastor, nada me faltará. Que maravilha, nada me vai faltar. Espetáculo, essa toda a gente gosta. Agora, e virei outra vez. Espera aí, Deus. Espera aí que eu não estou preparado ainda. Venho mais daqui a 20 anos, tenho muitos planos para cumprir. Minha filha está pequenininha. Quero vê-la crescer. Mas eu ainda quero mais que ela tenha a oportunidade de estar com o pai. Né? Porque isso será muito melhor do que qualquer outra coisa que ela possa vivenciar aqui na Terra. E aquilo que eu vou também viver com o nosso Senhor Jesus Cristo será maior do que qualquer outra coisa que eu possa viver aqui na Terra, né? Então, nós temos essa profecia, temos esse cumprimento, mas pregamos pouco sobre isso. Não é tão agradável ouvir sobre isso. Parece que alguns crentes já nem acreditam nisso. Alguns crentes não, porque se não acreditam, nem crentes são. Não é? Já nem acreditam nisso, mas eu já ando a ouvir isso há tanto tempo. Minha mãe já ouvia, o meu pai, o meu avô. Não é? Mas o próprio Jesus Cristo, ele falou disso. Falou nessa passagem que nós lemos. Falou várias vezes em Mateus 25:31, ele voltou a dizer, olha, quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono de sua glória. Toda a Bíblia, o escritor aos Hebreus, em Hebreus 9, 27 e 28, ele diz que é uma coisa tão certa como a morte. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Os profetas falaram disso. Isaías 40, versículo 10, eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará, e eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Os apóstolos falaram disso. Os anjos falaram disso. Atos 1, 10 e 11, né? Quando Jesus se levou aos céus, estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões,
vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Né? A vinda de Cristo é dos temas mais frequentes do Novo Testamento, porque ela é a esperança que a igreja tem. Ela é a esperança que a gente tem. Né? A profecia sobre a vinda de Cristo foi a primeira profecia feita por um homem. Não é a primeira profecia registrada na Bíblia, mas foi a primeira profecia feita por um homem. Se a gente for ler lá em Judas, que apesar de estar no finalzinho da Bíblia, está a falar de acontecimentos do princípio da Bíblia. Judas 14 e 15. Judas só não tem capítulos, é só um. Judas 14 e 15 fala sobre esse homem que foi o primeira profecia feita por um homem, que diz assim: deste se profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade e impiamente cometeram, por todas as duras palavras que os ímpios pecadores disseram contra ele. Ou seja, desde o princípio se fala, desde o princípio está prometido, está profetizado. Né? E a Bíblia também acaba com essa promessa. Né? Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, no 20 e 21, os últimos versículos da Bíblia, né? Que diz assim: aquele que testifica essas coisas diz certamente: cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Depois termina: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Né? Então, desde o princípio ao fim da Bíblia, se fala sobre esse arrebatamento da igreja, né? Arrebatamento que todos nós conhecemos, essa palavra, que significa ser tirado à força, ser movido ou raptado. Né? É uma coisa que vai ser repentina, que nós não vamos ter domínio. Olha, espera aí um bocadinho, deixa-me... Não, vai ser uma coisa rápida, né? E nós não estamos ansiosos à espera disso, mas a Bíblia nos diz e nos mostra como é que isso deverá acontecer, né? A gente sabe que Jesus, ele virá pessoalmente. Ele virá pessoalmente. Vocês já viram quando vem alguém do aeroporto, que vocês amam muito, vocês fazem questão de ir buscá-lo, né? Até, se for preciso, até pede o dia no trabalho. Não, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ir buscá-lo. Assim é Deus. E ele podia ter delegado essa função para outra pessoa. Mas ele nos ama tanto que ele virá pessoalmente para nos buscar. Né? 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Apocalipse 1,7 também diz: e eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os mesmos que o ultrapassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Será, certamente, a palavra nos diz que será algo grandioso. Né? Mateus 26, do 64 diz: e disse-lhe Jesus: tu disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens. Ou seja, será uma visão espantosa, assombrosa. Ele virá com poder e glória, como está lá em Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele virá acompanhado de anjos, não virá sozinho, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos. Mateus 16:27. Será certamente o maior evento, ou maior
acontecimento da história da humanidade. Mas nós não queremos que isso aconteça. Mas estamos ansiosos pelo Mundial 2018. Mas a vinda de Cristo pode ser depois. Será que eu estou, obviamente, a brincar com a situação, mas será que muitos de nós não pensamos assim? Será que eu, até em certa altura, muitas vezes não penso assim? Espera um bocadinho. Deixa-me viver outras coisas. Não sabemos quando será, até porque ele o diz em Mateus 25:13: vigiais, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Sabemos sim que será de uma maneira inesperada, porque a palavra do Senhor também diz em 1 Tessalonicenses 5:2: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Porque o ladrão, quando vai avisar, não avisa, quando vai assaltar, não avisa. Não é? Mateus 24:44 também diz: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a uma hora em que não pensais. 2 Pedro 3:10 também diz: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardentes se desfazerão e a terra e as obras que nela há se queimarão. E Apocalipse 16:15 também diz: eis que venho como um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia, guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja nas suas vergonhas. Então nós sabemos que será inesperada, mas quando aparecer, será uma coisa também súbita. Não é algo que a gente vai ver ao longe: olha, ele está a chegar, então deixa-me cá preparar. Não é? Como a gente vê, às vezes, alguém a chegar, ou quando a gente está lá no trabalho e a fazer aquilo que a gente quer e de repente chega ao patrão: ai, o patrão chegou, vamos lá então agora fazer tudo como deve ser. Não é? Então temos esse tempo para nos prepararmos. Não será súbita. Não é? Vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de improviso, quando vocês não estiverem à espera, não vos ache dormindo e as coisas que vos digo, diga-as a todos. Vigiai. Será muito rápido. Eis que vos digo um mistério, 1 Coríntios 15, 51 ao 54. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Olha tão rápido que é. Um abrir e fechar de olhos. Aqui há dias eu fui abarroado por um carro. E demorou mais tempo do que um abrir e fechar de olhos. Eu vi o carro avançar, mas naquele momento eu não me lembrei: Deus, perdoa os meus pecados, leva-me para o céu, caso eu morra aqui. Não me lembrei. Naquele momento bum, não me aconteceu nada, graças a Deus. Mas eu depois fiquei a pensar nisso. Olha, imagina, eu por acaso tinha vindo parte do caminho a orar e a falar com Deus, por isso eu creio que estava com uma conta positiva. Mas imagina que eu estivesse em pecado, que eu estivesse afastado do caminho do Senhor e que aquele acidente tivesse sido uma coisa mais grave e que tivesse levado a minha vida. Eu não ia ter tempo para pedir perdão a Deus. E ainda que eu vi o carro aparecer e ele a bater, ainda me tentei desviar, mas naquele momento de aflição não passou pela minha cabeça: Deus, perdoa-me, ajuda-me. Não, eu simplesmente como que entrei em pânico. E tive tempo. Mas será muito pior, é que nós nem sequer vamos ter tempo. Ou estamos com a nossa vida de acordo com aquilo que é a vontade de Deus, ou estamos a ser discípulos de Cristo, ou estamos a fazer aquilo que Jesus Cristo quer da nossa vida, que é amá-lo acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e nisso resume toda a lei. Ou estamos a fazer isso, ou então
Vamos ficar pelo caminho, porque não vai haver oportunidade. Ou estás ou não estás, ou és ou não és. Se nós soubéssemos, se Jesus Cristo tivesse marcado uma data, olha, no dia 14 de maio de 2018, é o meu aniversário, já agora se quiserem apontar. No dia 14 de maio de 2018 eu vou voltar. Se Deus marcasse uma data, então seria a maior hipocrisia, porque íamos fazer tudo de errado, tudo de mal, e quando chegasse perto do tempo, iríamos à igreja, e depois talvez a palavra até falava connosco, e talvez até nos arrependêssemos, mas ou alguns iriam tentar se arrepender, mas não iam conseguir, porque tem que ser uma coisa sincera e genuína, e Deus conhece o nosso coração. Ou seja, ou estamos preparados e queremos estar preparados porque queremos subir com Jesus, ou fingir, ou planear a salvação. Não, a salvação foi planeada e não foi por nós. Nós apenas fomos alcançados pela graça, né? Não merecendo. Ela foi planeada, mas não foi por nós. Nós não podemos planear a salvação. Então, como é que nós podemos saber que esse tempo até já se aproxima, né? Porque a palavra do Senhor também nos mostra e nos dá algumas dicas de que se calhar já está cada vez mais próximo. Se calhar eu tenho que ouvir esta palavra como eu ouvi, não ouvi, mas li hoje à tarde, estava a prepará-la. E confesso que tive a semana toda e não tinha nada para dar aqui hoje à igreja. E hoje à tarde comecei a meditar nisso e falar arrebatamento. Arrebatamento não é algo que as pessoas gostem muito de ouvir, né? Mas a palavra é de Deus, né? E a vontade é dele. E se ele queria que eu falasse sobre isso, confesso que até é um assunto que eu não sou nenhum perito. Não vou aprofundar teologicamente muito, porque não estou tão à vontade, mas Deus me incomodou. Olha, fala sobre isto, né? E pelo menos em mim já fez a diferença, né? Pelo menos em mim já fez a diferença. Então, nós temos que estar preparados e temos que ver que realmente já ouvimos falar disso há um tempo e realmente as pessoas falam que Jesus vai voltar e às vezes as pessoas, mas nunca mais. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra que há sinais que nos mostram que isto poderá estar quase, ou que poderemos estar perto desse acontecimento, né? Um sinal para mim que é brutal, e se os irmãos investigarem isso, é a restauração da nação de Israel, né? Se vocês, por exemplo, lerem Lucas 21, do 29 ao 33, Jesus Cristo ele dá aqui uma dica gratuita da parte de Jesus Cristo, que ele diz assim: olha, aprendei pois esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vires todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Agora vocês pensam, mas figueira, o que é que figueira tem a ver com Israel? Mas isso não tem nada a ver. Não, a figueira é a oliveira, a videira, o espinheiro e a figueira são ilustrações de Israel no judaísmo, né? Então, se calhar nós achamos que essa palavra não tem muito a ver com Israel, mas uma pessoa que conhece a Torá, que conhece o Antigo Testamento, ele vai identificar perfeitamente que figueira é essa. Essa figueira que está a brotar e que começou a brotar aqui em 1948, né? Estamos a comemorar os 70 anos da restauração de Israel como uma nação. É um povo que andou enxovalhado pelo mundo afora, morto, assassinado em grande escala, não tinha terra, não tinha onde parar, e hoje em dia é uma das nações mais evoluídas e avançadas do mundo.
em todos os aspectos. E vocês me perguntam como é que uma nação com 70 anos consegue isso? Porque é o povo de Deus, não há outra explicação para isso, né? E isso não tem nada a ver com Bíblia. O que eu vou dizer agora é história, cultura geral, né? Em 1967, 19 anos depois, ou seja, uma nação com 19 anos de existência, né? E quanto tempo demora a formar uma nação? Portugal existe desde 1800 e tal, não sei precisar a data, e ainda hoje somos tão pequeninos, né? Já fomos grandes, agora somos pequeninos outra vez, né? Ainda que tenha sido Portugal completo mais tarde, mas desde 1800 e no final do século IX que se começou a formar lentamente Portugal. E passados esses anos todos, mais de 1000 anos, ainda temos muita coisa para avançar, temos muita coisa para construir, para evoluir. Uma nação com 19 anos de existência, em 1967, vê-se levantado contra ela Egito, Síria, Jordânia, Iraque, 4 países que tinham por sua vez o apoio do Kuwait, da Líbia, da Argélia, do Sudão, do Marrocos, do Paquistão, da Tunísia, da OLP, que é Palestina. Então, isso é só para ver o tremendo que isso é. Uma nação recém-formada e outras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nações contra uma nação. Estamos a falar do lado de Israel de 264 mil soldados. E do lado dessa união, 549 mil soldados. Mais do dobro dos soldados. Estamos a falar do lado de Israel 300 caças, aviões de guerra. E do lado dessa coligação anti-Israel, 957 caças. 3 vezes mais. Estamos a falar do lado de Israel 800 tanques e do lado dessa coligação 2504 tanques de guerra. E vocês pensavam assim, era impossível eles terem sobrevivido. Encurralados contra o mar. Como é que eles sobreviviam? O dobro dos soldados, 3 vezes mais armamento. Olha, no final das contas, morreram 779 israelitas, mas morreram 21 mil da coligação, mais 6 mil prisioneiros e renderam-se, fugiram. E você pensa assim, como é que é possível uma coisa dessas? Pá, nem é preciso uma pessoa quase ler a Bíblia. Ouve isso e como é que a pessoa não acredita que é um povo escolhido, que há um Deus que zela por eles? É inacreditável. E depois há outro pormenor que talvez passe despercebido. A guerra durou 6 dias. Porquê que durou 6 dias? E realidade que durou 6 dias? Porque ao 7º dia Deus descansou. Isto é tão tremendo. E isso não é Bíblia. Isso é história. Alguém não acredita na Bíblia? Mostre-lhe essa história. Não acreditas na Bíblia? Olha, vai ao Google, vai à Wikipédia, vai aos livros de história e vê isso. E vê se achas que não é. Vê se achas possível que não tenha existido uma intervenção divina. Né? Há relatos de inimigos que dizem que viram Abraão a mandá-los embora. Foge, vai-te embora. E a realidade é que eles fugiram todos. Agora diz-me assim, foi muito bem planeado, os estrategas israelitas foram muito bons. Verdade que foram. Porquê que foram? Porque Deus é com eles. Deus é com eles. Então, para mim, essa força que Israel está a ter agora, vocês viram agora a maior potência a nível mundial, reconheceu Israel como capital.
Jerusalém como capital de Israel. Ou seja, mais força, aquela figueira está a ficar cada vez mais florida. Então isso nos mostra realmente, é capaz de estar perto. É capaz de estar perto. Porque atrás dos Estados Unidos agora há de ir uma série de nações. É capaz de estar perto. E podem crer nisso só baseado em factos históricos do último século. Não é preciso andar 2000 anos para trás, ler a Bíblia, não. Vai ao YouTube, escreve lá a história de Israel, por exemplo. A gente vê tanta porcaria no YouTube, perde tanto tempo a ver porcaria. Vamos ver coisas que realmente nos interessam, coisas que vão nos alimentar culturalmente. Vai lá e vê a história de Israel, vê a história dos 6 dias, a Guerra dos 6 Dias, e vejam como aquele povo, aquela nação, não é a nação escolhida de Deus. Como é que alguém pode dizer que não é a nação escolhida de Deus? Né? Sinais da natureza também nos mostram. Sinais da natureza, terremotos, pestes, guerras, fome. A gente vê, cada vez a gente vê, está difícil ligar a televisão e ver as notícias, não é? Mas as coisas têm que acontecer porque é bíblico, não é? A gente fica triste ver guerras e rumores de guerras, não é? Mateus 24:6 diz: olha, e ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assustais, porque é mister que tudo isso aconteça. É necessário, tem que acontecer, mas ainda não é o fim. Mas tem que acontecer, é um sinal, né? Sinais também de aspecto religioso, falsos profetas realizando maravilhas, e que tem aí disso, né? E realmente realizam milagres. Acredite que realiza. É bíblico também. Marcos 13:22 diz: porque se levarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, os escolhidos. Então não se impressione quando alguém anda aí numa seita qualquer e diz que foi curado. É bíblico que isso possa acontecer. Deus é o único que faz milagres. Vocês acham? O diabo também tem poder. O nosso inimigo também tem poder. Então, para enganar até os escolhidos. Então, 2 Pedro 2:1-3 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que induzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos, não são poucos, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão negócio de vós com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Eles vão pagar por isso. Eles terão a sua recompensa. Que há dias vi uma reportagem num templo muito conhecido, no templo de Salomão, uma fila de gente com uma chavinha na mão. E a fé é naquela chave, não é em Jesus Cristo. A fé é naquela chave que custou R$100, que a pessoa compra para poder ser abençoado. E uma fila de gente, e toda a gente com a chavinha na mão. Chavinha da bênção. Agora eu fico assim, fico com pena. Vejo aquelas pessoas, fico com pena daquelas pessoas serem enganadas. Mas é a palavra de Deus diz, e muitos, não são poucos, e muitos. Porquê é que a igreja que prega a verdade está assim? Com mais cadeiras vazias do que cheias. E a igreja que prega heresias está cheia. É bíblico. Muitos seguirão as suas dissoluções, né? Apostasia, a busca por uma doutrina de demónios, é outro sinal, né? 2 Timóteo 4, 3-5, diz assim: porque virá o tempo
em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, ou seja, conforme as suas próprias vontades, e desviarão os ouvidos à verdade, voltando às fábulas. Mas tu sê sóbrio em tudo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Ou seja, estamos num tempo em que as pessoas, por exemplo, a pessoa vem aqui à igreja, a gente não pode negociar com fornicação, a gente não pode negociar com homossexuais, com homossexualismo, a gente não pode negociar com essas coisas, é a palavra de Deus, a gente não negocia isso. Então as pessoas às vezes que vivem nesses pecados, no vício, ou de cigarro, ou da bebida, a gente não exclui, são bem-vindos aqui. Agora não estejam à espera que a gente diga assim, olha, podes continuar assim, Deus te ama do mesmo jeito. Deus ama realmente, mas Ele não, se continuar daquele jeito, não vai ficar pelo caminho. A gente não pode negociar isso, olha, porque anda em fornicação, porque são namorados, não são casados, não têm a sua vida ajeitada perante Deus e dormem juntos e vão para a cama uns com os outros como se fosse tudo na boa, e a gente chegar, olha, continua assim. Não, a gente não vai fazer isso, porque nós pregamos a verdade. Nós não vamos fazer isso, não vamos dar uma palmadinha nas costas, continua a deixar aqui o dízimo, que podes fazer tudo e mais alguma coisa. Não, a gente não vai fazer isso, que não estamos interessados em dízimo, estamos interessados em almas. Então a gente não pode negociar, é homossexual, então deixa de estar, olha, continua atrás do teu namorado, vem para o encontro de casais à vontade. Amigos, por amor de Deus. Epá, me desculpem, eu não conheço toda a gente que aqui está, não sei se posso estar a ferir alguém, mas não podemos negociar com essas coisas, ou está de acordo com a palavra de Deus ou não está. Por isso essas pessoas que não querem andar segundo a palavra de Deus, elas arranjam outros doutores, outros mestres esses que já fazem o negócio para os acolher com uma falsa mensagem de amor, porque se eles amassem, repreendiam, porque só se repreende a quem ama. E se eu vejo um irmão, ou um amigo, ou alguém errado e deixo continuar errado, então eu não o amo. Eu estou deixando ir para o precipício e não vou lá e puxo por ele para que ele não caia. Então nós não negociamos essas coisas. Por isso que as igrejas que pregam verdade estão assim, e as igrejas que pregam mentira estão cheias. A realidade é essa. Eu aqui há dias vi uma questão no Facebook, Congresso de Fogo e Avivamento. Depois fui lá ver quem é que estava. E o cartaz dizia assim, os melhores cantores, os melhores pregadores. E até fiquei assim, agora já categoria, melhor, pior, não sabia. E depois vi lá um monte de pessoas famosas, Marco Feliciano, Bílio Santana, pregadores que eu até tinha alguma estima por eles. E cantores também, alguns que a gente até, olha, canta aqui alguns hinos às vezes, mas pronto. E eu fui ver quem é que organiza aquilo, Angenor Duque, um dos maiores hereges do Brasil. Mas vai lá tudo, desculpem a expressão, mamar. Desculpem a expressão, mas é isso. Porquê? Porque vai 120 mil pessoas, cada um ganha 50 ou 100 mil reais para estar ali e vai lá tudo. Quando eu digo mamar, alimentar-se, que a minha filha mama, ela alimenta-se. Tá? Então vai lá tudo alimentar-se. Depois vem com discursos nos Facebooks, nos lives, nos diretos, e andam tudo a alimentar aquela escória, a vender o Evangelho. Por isso é que eu digo, olha, cantores, adoro hoje, senti a presença de Deus ali indo da harpa, maravilha. É o melhor que a gente tem. É o melhor porque os outros, não sei. Quando eu vejo cantores que eram até queridos meus a compactuar com eventos de pessoas dessa espécie, pessoas que vendem águas santas, óleos ungidos, vassouras ungidas, chaves da bênção, que saltam para a piscina com crianças ao colo,
porque a criança vai ser isso, vai ser aquilo, que fazem combates de MMA com demónios. Epá. E ver cantores que eu até apreciava, pregadores que eu até apreciava, no mesmo circuito. Irmãos, pregações boas sabem quais são? É aqui do Pastor Júnior, que a gente sabe quem é, a gente sabe a vida dele, conhece a vida dele, sabe onde é que ele mora, o carro que ele anda. Isso é que são pregações boas. Do nosso presbítero Josias, do Vítor, do Paulo a semana passada, que foi uma bênção. Isso é que são pregações boas. Vocês conhecem a pessoa, sabem quem é que ela é, conhecem os seus defeitos, conhecem as suas falhas, mas sabem quem é que ela é, sabem que elas estão aqui por amor e sem nenhum interesse. Isso é que são pregações boas. Cantores bons são esses aqui, ó, que estão aqui de borla, não ganham nada para estar aqui. Esses é que são os cantores bons. Cantam ainda a harpa aqui, aquele hino há bocado estava ali, sentia a presença de Deus, as lágrimas vieram aos olhos. Isso é que são cantores bons, que vocês conhecem a vida, sabem de onde é que eles são, sabem de onde é que eles vêm, sabem o trabalho que eles têm, sabem as dificuldades que eles passam. Isso é que são os cantores bons. Então valoriza a sua igreja, valoriza as pessoas que estão aqui e vamos deixar de estar a olhar para os outros, malta lá do outro lado do mundo. Há pessoas boas, não estou a pôr tudo no mesmo saco. Há pessoas muito boas. Mas há muitas pessoas boas que se deixaram contaminar. Há muitas pessoas boas que começaram a entrar naquela escória, que para mim não tem outro nome. Né? Busca por doutrina de demónios, apostasia. E a gente viu na última escola dominical, Hebreus 6,4 diz que um apóstata não vai para o céu. Diz que é impossível. Diz mesmo a palavra, impossível. E o que é um apóstolo? Uma pessoa que deliberadamente deixou a verdade. Uma pessoa que conhece a verdade. Uma pessoa que sabe que está a fazer o erro. Porque é impossível. Aqueles que uma vez já foram iluminados, aqueles que provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Santo Espírito. Tem muitas pessoas que até foram regeneradas, que até mudaram de vida, até foram batizadas com o Espírito Santo, até foram usadas na palavra, até foram usadas em cura, mas a certa altura desviaram-se, apostataram. Ou seja, eu sei que aquilo é o certo, mas eu não quero. Para essas não há remédio. Enquanto elas forem apóstatas, não há. Então, é o que acontece. Esses homens e essas mulheres que deixaram de viver o Evangelho e começaram a vender o Evangelho. Se tornaram apóstatas. Esqueceram-se. Deus tenha misericórdia deles e que eles possam ainda, o Espírito Santo, fazer alguma coisa naquelas vidas. E nós, igreja, o que é que a gente deve fazer? A gente vê que os sinais estão próximos, a gente vê que a palavra de Deus nos mostra que é uma realidade, é uma promessa, e lá há de voltar, porque não tem como crer só em algumas partes da Bíblia. Se queremos na palavra de Deus, temos que crer nela como um todo, embora há muitas pessoas que não o façam, né? Olha, eu gosto disto e daquilo, aquilo é para mim, isto aqui já não é para nós. Agora tem essa mania, não é? Não, aquilo não é para nós, aquilo era lá para trás, para os judeus. Não, nós não temos nada a ver com isso, é a desculpa. Hoje a desculpa do crente é essa. Não, aquilo não é para nós, aquilo é para outros. Posso fazer tudo e mais alguma coisa que aquilo é para os judeus. Está lá no Velho Testamento, não tem nada a ver connosco. É a desculpa de hoje em dia para podermos fazer tudo e mais alguma coisa, não é? Mas ou cremos na palavra como um todo ou não cremos. Porque a palavra diz que toda a Escritura é inspirada e divinamente e é proveitosa e é boa para nós. Toda. Ela não diz que só a parte da Escritura, diz que toda a Escritura. Então, se nós cremos nisso, então temos que crer que Jesus Cristo está à porta. Certo? Temos que crer que os sinais mostram que realmente Ele está à porta. E como vimos há bocado o exemplo de Israel, ou seja, quase nem é preciso conhecer a Bíblia. Basta conhecer um bocado de cultura geral.
Então nós vemos que realmente há algo diferente, há algo que está a acontecer, que está a mudar a história da humanidade. Não é? Então o que é que nós devemos fazer como igreja? O que é que eu devo fazer? Então está bem, olha, eu acredito nisso tudo, ok, e não quero ser apanhado despercebido. Nós igreja, nunca devemos deixar de ter fé nisso. E muitas vezes deixamos de ter fé nisso. Então o primeiro ponto é crer realmente que isso vai existir. Crer realmente que isso vai acontecer. Crer realmente que Jesus Cristo, Ele vem me buscar. Então eu creio nisso, e isso tem que ser motivo de alegria, né? Tito 1, do 1 ao 2 diz, olha, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, e segundo a piedade, em esperança da vida eterna, o qual Deus não pode mentir. Deus que não pode mentir, prometeu antes dos séculos. Então a gente, se nós não tivermos essa esperança, se nós não tivermos essa fé, então o que é que estamos aqui a fazer? Porque a vida passa tão rápido. Alguns de vocês, se calhar, têm 50 anos e pensam assim, como passou rápido esses 50 anos. Eu tenho 33 e penso assim, como passou rápido esses 33 anos. Parece que foi ontem que eu estava na escola, deixei de estudar, minha filha mais velha já fez 16 esse ano, eu disse, 16 anos? Como é que é possível? Passaram 16 anos assim num instante. E agora há pouco tempo nasceu a Maria Antônia e já vai para 4 meses. O Natal foi agora, o Carnaval já passou, a Páscoa daqui a 30 e poucos dias. Vocês veem como o tempo passa rápido. Então se nós não temos fé e esperança numa vida eterna, que Deus não foi o colega que nos prometeu, não foi o pastor que prometeu isso, não foi o Josias, não sou eu que estou a prometer isso. Mas nós confiamos muitas vezes mais em promessas de homens do que em promessas de Deus. Então se foi Deus que nos prometeu isso, e Deus, Ele faz uma coisa, Ele não faz uma coisa que os homens gostam de fazer, não é? Que é mentir. Deus, Ele não faz isso. Então porquê que nós muitas vezes desfalecemos na nossa fé? E a nossa fé tem tanto poder. 1 João 5,4 diz assim, porque todo o que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A sua fé tem tanto poder que ela vence o mundo. Ela dá-lhe capacidade para estar nesse mundo e não se deixar contaminar e cair e levar por ele. E sendo assim, manter-se firme para quando Jesus Cristo voltar, subir também. Então a importância de nós como igreja sermos uma igreja de fé. E a igreja, ela que vai subir com Cristo, ela é uma igreja de fé. Resta saber se eu faço parte dela. Porque ela é. A igreja está predestinada a subir com Deus. Agora será que eu vou subir? A igreja já está predestinada a subir. Agora, será que eu faço parte da igreja? Devemos ser uma igreja preparada. Amós 4,12 diz, portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. A gente não se prepara quando temos um encontro especial com alguém. Nem os namorados aí. Nem muitos, não. Quando se vão encontrar com a namorada, não se preparam. Foi o melhor perfume, melhor roupa. Né? Os casados, quando vêm para o casamento, encontrar com a noiva, até compra fato caro, aluga, pede emprestado, mas tem que ter um fato diferente. Tem que ter uma roupa diferente, uma roupa especial. Não é? Próximo encontro de casais, dia 3 de março. Falo com a Rose. Próximo encontro de casais, ninguém vem vestido como vai para o trabalho. É uma situação especial. A pessoa vem vestida de uma maneira especial, vem preparada de uma maneira especial. Talvez até toma banho naquele dia. Né? Põe um perfume. Talvez até
põe uma roupa interior melhor, porque depois vai com o marido para o hotel, vai com o marido para casa, a palavra tocou no coração e aquilo tem um efeito imediato. Né? Então a pessoa, estamos a brincar, mas o que é o interessante? É que nós preparamos-nos para ocasiões especiais. Né? Então temos que estar também preparados para quando o noivo vier buscar a sua igreja. Tá? Vamos nos preparar. Vamos nos preparar, porque se não estivermos preparados, se não estivermos a vigiar, se não estivermos com atenção aos sinais, então há uma grande probabilidade de ficarmos para trás. Todos nós falhamos a qualquer altura da nossa vida. O problema não é falhar. O problema é manter-se no erro. Eu falho. Todos os Josias falham. Todos nós falhamos. O problema é a gente manter-se deliberadamente nesse erro. Desconsiderarmos aquilo que é o melhor para a nossa vida, que é a presença de Deus. Né? Devemos ser uma igreja avivada. Abacuque 3:2 diz: ouvi, ó Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Olha que engraçado, ele teve a necessidade de avivamento depois do quê? De ouvir a palavra de Deus. Avivamento vem com isso. Palavra do Senhor, palavra do Senhor, palavra do Senhor. Nós temos uma igreja que é privilegiada nesse sentido. Palavra do Senhor. Nós temos aqui sempre pregações de 40, 50 minutos ou mais. Não é uma igreja com pouca palavra. Não é uma igreja que despreza a palavra, como muitas que nós sabemos que acontece. Então a palavra de Deus, ela nos aviva a quê? A passá-la para o próximo. Igreja avivada não é barulho, irmãos. Igreja, não. Nós somos uma igreja pentecostal, então sei que as emoções e as manifestações do Espírito normalmente são um bocadinho maiores. Mas isso não é sinónimo de uma igreja avivada. Uma igreja avivada é uma igreja que prega a palavra. É uma igreja que conhece a palavra. E que é uma igreja aqui dentro, mas que também é uma igreja lá fora. Porque senão é uma igreja enterrada numa cave. E não avivada para poder influenciar a zona, o local onde ela está inserida. No caso, Oeiras. Então isso que é uma igreja avivada, pela palavra. Outra é que devemos ser uma igreja separada. Em João 17,16 diz: olha, eles não são do mundo assim como do mundo eu não sou. Nós não somos do mundo, nós devemos realmente estar no mundo, tentar influenciar o mundo, mas somos separados, somos diferentes. Somos diferentes. Falamos de maneira diferente. Vestimos de maneira diferente. Sim, a roupa tem influência, sim. Não é porque eu sou assembleano, sou mais quadrado, mas a roupa tem influência, sim. Nós não nos vestimos de qualquer maneira a mostrar os nossos corpos, a provocar desejos noutras pessoas. Isso é tanto para os homens como para as mulheres. Nós temos uma sensibilidade diferente quando nos vamos vestir. Será que essa roupa agrada a Deus? Talvez possa parecer muito quadrado, mas sou um bocado, então glória a Deus por isso. Nós não podemos andar como o mundo, senão não vai haver diferença. Senão não temos diferença dos outros. Ninguém é salvo pela roupa que veste. É a realidade, eu confesso, talvez algum irmão possa pensar nisso. Mas eu vou ser salvo pela minha maneira de vestir? Não. Mas pode ser condenado pela tua maneira de vestir. Pode ser condenado por tua maneira de vestir. Quantas pessoas talvez já pecaram por causa da tua maneira de vestir? Então, cuidado. Nós não somos desse mundo e as modas pegam tão fácil. As modas, o mundo influencia mais a igreja do que a igreja consegue influenciar o mundo. E isso devia ser tão ao contrário. Devia ser tão ao contrário. E nós é que temos que influenciar o mundo. Não que a gente tem que desprezar o mundo, não. A gente tem que conseguir
estar no mundo sem ser influenciado por ele e influenciar as pessoas que lá estão. 2 Coríntios 6:17 diz: pelo que sai vós do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisa imunda e eu vos receberei. A palavra do Senhor até diz para a gente não se dar com pessoas, não se dar com as pessoas do mundo, muitas vezes, pessoas más. Cada vez tem pessoas mais más. Olha, no outro dia houve um rapaz à nossa frente, estávamos no carro e o carro dele não andava. Eu e a Cristina saímos do carro e fomos ajudá-lo a empurrar. A estrada era enorme, havia espaço para passar. As pessoas não ajudam e depois ainda criticam quem ajuda. E passavam a buzinar e a insultar. Quer dizer, estão a ver como o mundo tem pessoas tão más. Pessoas não fazem, não ajudam, mas depois também são contra aquelas pessoas que ajudam. Mas nós não podemos ser assim. Eu tive o maior prazer, cheguei lá, mais a Cristina, empurrámos o carro, não conseguimos ajudá-lo, que o carro não pegou, mas empurrámos para um sítio, ele estacionou e eu senti-me bem com aquilo. Eu não cheguei logo ao pé dele e disse: irmão, conheces Jesus Cristo? Não foi a ocasião para isso, não era ocasião para isso. Senhor, você é crente, conhece Deus? Não, calma, não fui logo por aí. Mas falei que estivemos ali, ele sentiu-se agradecido, olhou para nós e disse: esses são diferentes. Não éramos só nós os dois, veio outro rapaz também brasileiro e ajudou. E já fizemos ali um bocado de diferença. Eu já empurrei um carro sozinho, ninguém me ajudou, e na altura se calhar gostava que alguém tivesse parado e me ajudado, né? Então eu não preguei ali a palavra do Senhor, não preguei. Podia ter aproveitado se calhar a oportunidade, só que ele estava com pressa, nós também vinhamos não sei para onde. Mas fizemos a diferença naquela vida daquela pessoa, ajudámo-lo, né? Então é isso que eu digo, fazer a diferença, não ser como as pessoas, essa frieza que as pessoas têm, são capazes de ver uma pessoa que cai e não ir ajudar a levantar, pessoas como esse que estava aflito com o carro e não são capazes de parar o carro e dar uma ajuda, e um dia vamos ser nós a precisar e olha, se calhar podemos colher daquilo que plantámos, não é? Porque eu acredito que se eu fizer o bem também vou receber o bem, né? Então que a gente vá contra essa onda do mundo, da maldade, da frieza, da falta de amor, e fazendo isso já estamos a ser uns grandes evangelistas, sem sequer pregar a Bíblia. Depois, sempre que puder, também faça, mas só fazer o bem normal já é muito bom. Se puder pôr a palavra de Deus no meio, melhor ainda. Mas só fazer o bem já é muito bom. As pessoas precisam disso, ficam admiradas com isso, porque não é normal. A igreja também deve ser uma igreja de oração. A gente vê que a oração é aquilo que nos fortalece, aquilo que nos dá, que nos traz a intimidade com Deus, né? E vemos que grandes coisas aconteceram na igreja por causa da oração, mas nós também desprezamos muito. Eu também confesso que às vezes sou falho nesse sentido. Tenho que orar mais, tenho que tirar tempo de oração. Não é aquele tempo que eu vou na moto para o trabalho, Deus, ou saio de casa e vou no elevador e digo assim: Deus abençoa o meu dia, protege a minha filha, a minha mulher, o Pedro, a Sara, a minha... Não é isso. Isso também é bom, também pode fazê-lo e deve fazê-lo, mas eu digo é tirar momentos específicos. Olha, agora eu não vou para o Facebook, agora eu não vou para o YouTube, agora eu não vou ver televisão, eu vou tirar nem que seja 10 minutos, eu e Deus, num quarto. Irmãos, eu confesso que eu sou falho nisso também. Por isso que eu digo que essa palavra falou tanto comigo. E uma igreja a igreja que está preparada e a igreja que quer subir com Jesus Cristo é uma igreja que faz isso. São as pessoas que fazem isso, essas sim, que têm intimidade com Deus, que falam com Deus, Deus ouve, Deus responde também. Amém? Uma igreja como Atos 2, para terminar, vamos ler Atos 2, 42 a 47, muito conhecido dos irmãos, mas essa é a igreja que vai subir. E essa igreja existe. Resta saber se eu faço parte dela.
Ninguém venha dizer que essa igreja já não existe. Porque essa igreja existe. Agora, será que eu faço parte dessa igreja? E a palavra do Senhor, Atos 2, do 42 ao 47, diz: perseveraram na doutrina dos apóstolos. Não foi na doutrina de qualquer um, foi a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, havia respeito, havia consideração, havia sentimento de que servimos um Deus todo-poderoso, um Deus que foi o meu Criador, aquele que me sustenta diariamente. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Às vezes eu leio isso e fico assim, como temos que aprender com essa palavra. Vendiam as suas propriedades e fazendas, repartiam com todos, que segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo um pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Todos os dias no templo. Juntos. Comunhão. Relacionamento com Deus. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Essa igreja existe. A igreja de Oeiras está aqui nesta igreja. Resta saber se eu faço parte dela, mesmo estando em Oeiras. Porque eu mesmo estando aqui em Oeiras, que é uma igreja assim, eu posso ver a igreja de Oeiras subir e ficar. A palavra diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Como vemos lá em Hebreus 6,4, né? Os iluminados, regenerados, que já provaram do Espírito. Pessoas já com alguma estaleca cristã, como se costuma dizer, já com algum arcabouço cristão, já provaram do Espírito. Já fizeram obra, mas para elas é impossível. Então, por isso é que eu digo, vamos crer, pensar, meditar que Jesus Cristo vai voltar. Isso não é uma história da carrocinha. Isso não é aquilo que só porque a minha avó dizia. Não, Jesus Cristo vai voltar. Os sinais estão aí. E se você tem dúvidas, leia Atos 2, 42 a 47 e será abençoado. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Esta foi mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo.